O meu intuito aqui vai ser mais apontar um problema e delimitar os contornos desse problema do que sugerir propriamente hipóteses interpretativas. Aliás, o tema escolhido para essa jornada foi particularmente bom para mim, porque ele convém quase que integralmente com o objeto de pesquisa do meu mestrado. Como vocês podem perceber pelo simples título, a minha exposição vai se debruçar sobre um aspecto fundamental do campo dos afetos e um elemento central do campo político. E isso, claro, no âmbito da filosofia do Spinoza. Vamos começar, então, de maneira introdutória, pelo título. As paixões tristes e a multidão em Spinoza. De início, o que na filosofia de Spinoza são as paixões? Uma resposta rápida para essa pergunta, ela pode ser encontrada no conjunto das 3 definições da terceira parte da Ética. Em primeiro lugar, Spinoza define na terceira parte da Ética o que é ser causa adequada de algo e o que é ser causa inadequada de algo. É causa adequada aquela cujo efeito pode ser claro e distintamente percebido por ela mesma. E é causa inadequada aquela cujo efeito não pode ser entendido somente por ela. Ou seja, o que distingue os dois conceitos é uma certa noção de parcialidade. A causa inadequada também é chamada de causa parcial. Já na segunda definição, nos é apresentada a dicotomia agir-padecer. Nós agimos quando ocorre em nós ou fora de nós algo de que somos causa adequada, ou seja, algo que pode ser entendido claro e distintamente pela nossa própria natureza. E de maneira contrária, nós padecemos quando ocorre em nós ou fora de nós algo do qual somos causa apenas parcial. Por fim, Spinoza termina as definições da Ética 3 justamente pelo afeto. Diz ele, e aqui eu cito, por afeto, entendo as afecções do corpo pelas quais a potência de agir do próprio corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou coibida, e, simultaneamente, as ideias dessas afecções. Em citação. Ora, tendo em vista essa definição de afeto e os pares opostos causa adequada, causa inadequada, agir e padecer, Spinoza então pode afirmar o seguinte: se podemos ser causa adequada de alguma dessas afecções, então por afeto entendo ação. Caso contrário, ou seja, caso sejamos causa inadequada de alguma dessas afecções, por afeto então entende-se paixão. Responde-se assim a primeira questão que a gente colocou. Paixão, então, é o afeto do qual somos apenas causa parcial. É o afeto do qual padecemos. No entanto, o título dessa exposição não trata de paixão de uma maneira genérica, mas sim qualificada. São as paixões tristes. Isso porque, como a gente pode ver também na Ética 3, há 2 tipos de afetos passivos, ou paixões. Aqueles que aumentam a potência de agir do nosso corpo, e concomitantemente a potência de pensar da nossa mente, e aqueles que as diminuem. Um afeto do qual somos apenas causa parcial e que aumenta a nossa potência, ou em outras palavras, que nos faz passar de uma perfeição menor a uma perfeição maior, é um afeto de alegria. Por outro lado, um afeto do qual somos causa parcial e do qual somos causa parcial e que nos faz passar de uma perfeição maior a uma perfeição menor, é um afeto de tristeza. Ou seja, é uma paixão triste. A parte 3 da Ética é o lugar onde Spinoza desenvolve mais detalhadamente a sua teoria dos afetos. Teoria que já no prefácio se anuncia em oposição a uma certa tradição filosófica. E aqui eu cito o prefácio da Ética 3, quando Spinoza diz: quase todos que escreveram sobre os afetos e a maneira de viver dos homens parecem tratar não de coisas naturais, que seguem de leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora da natureza. Parecem antes conceber o homem na natureza qual um império num império, pois creem que o homem mais perturba do que segue a ordem da natureza, que possui potência absoluta sobre suas ações e que não é determinado por nenhum outro que ele próprio. Ademais, atribuem a causa da impotência e inconstância humanas não à potência comum da natureza, mas a não sei que vício da natureza humana, a qual por isso lamentam, ridicularizam, desprezam, ou, que no mais das vezes acontece, amaldiçoam. Fim de citação.
A posição spinozana é diametralmente oposta a essa. Para o autor holandês, não há nada que esteja fora da natureza ou possa ser atribuído a um vício dela, porque a natureza é sempre uma só e a mesma em toda parte. Logo, os afetos seguem também da mesma necessidade da natureza que qualquer outra coisa singular. E, portanto, eles têm causas e propriedades certas pelas quais eles podem ser entendidos e compreendidos, em vez de serem ridicularizados e achincalhados. Os que concebem os afetos enquanto coisas condenáveis e a natureza humana como essencialmente viciosa, constroem um certo ideal de homem que é inexistente. E isso tem consequências tanto éticas quanto políticas. A gente pode ver isso claramente pelo que diz Spinoza no primeiro capítulo do Tratado Político. Um discurso muito semelhante ao do Prefácio da Ética 3, Spinoza vai afirmar que os filósofos que rejeitam os afetos como parte da natureza humana concebem os homens não como são, mas como eles gostariam que fossem. De tal maneira que, quando eles tentam escrever uma ética, eles só conseguem fazer uma sátira. E quando se põem a conceber uma política, eles nunca atingem um resultado aplicável, pois só conseguem produzir quimeras e utopias. Portanto, para Spinoza, uma reflexão política efetiva só pode ser construída a partir de uma concepção não idealizada de humano. E aqui eu cito novamente o Spinoza, também no Tratado Político, quando ele diz: é pois certo, e na nossa ética demonstramos ser verdadeiro, que os homens estão necessariamente sujeitos aos afetos, que são constituídos de tal maneira que se compadecem de quem está mal, invejam quem está bem. São mais propensos à vingança do que ao perdão. E, além disso, cada um deseja que os outros vivam segundo o engenho dele, aprovem o que ele próprio aprova e repudiem o que ele próprio repudia. Fim de citação. Bom, uma propensão afetiva como essa, ela não é exatamente boa para a socialização. Ela parece ser, de certa forma, problemática para a socialização dos homens. No entanto, a gente não pode excluir um fator de uma equação simplesmente porque ele causa problema. Como mostra a ética, ainda que a razão tenha a capacidade de moderar e refrear os afetos, o caminho para se atingir isso é extremamente difícil de ser percorrido. Sendo assim, afirma Spinoza, acreditar que se pode induzir a multidão a viver exclusivamente segundo a razão é acreditar em uma fábula. E é nesse momento, ainda no capítulo 1 do Tratado Político, que o filósofo holandês fala pela primeira vez, e de passagem, em multidão. Esse capítulo sobre o qual a gente está falando, ele se encerra com um anúncio de que, na sequência, a obra vai se dedicar a deduzir as causas e fundamentos naturais do império. Não a partir da razão, mas sim da natureza ou condição comum dos homens. Bom, genericamente falando, os 5 primeiros capítulos do Tratado Político, eles definem o objeto da política num quadro metafísico geral. Ou seja, eles trabalham com a constituição do corpo político e não com os regimes que dela surgem. O capítulo 1 funciona como uma espécie de introdução, mas o que está em jogo aqui é o que vem na sequência. O que nos interessa saber é como se dá a sociabilização dos homens, ou, em termos spinozanos, como se constitui a multidão. A resposta a essa pergunta se inicia através da relação entre potência e direito. Se nós recuperarmos as demonstrações presentes na Ética 1, veremos que toda e qualquer coisa natural começa a existir, persevera na existência e opera necessariamente a partir da só potência de Deus, que é absoluta. Dado isso, podemos facilmente notar o que é o direito de natureza. Uma vez que a potência de Deus é absolutamente livre, e Deus é a substância única, causa de si e de todas as coisas, conclui-se então que somente Deus, ou que é o mesmo a natureza, tem direito a tudo, pois tudo está ao alcance de sua potência infinita. E aqui eu cito Spinoza novamente:
Segue-se daqui que qualquer coisa natural tem por natureza tanto direito quanto a potência para existir e operar tiver. Pois a potência de cada coisa natural pela qual ela existe e opera não é senão outra que a própria potência de Deus. Fim de citação. E, portanto, se a gente leva isso em consideração, o direito natural do homem, assim como o de Deus, se define unicamente pela sua potência. Ora, se por direito de natureza entendemos a própria potência humana, e se tanto afeto quanto razão seguem necessariamente das leis da natureza do homem, segue-se disso que o homem sempre age por direito de natureza, quer ele se conduza pela razão, quer ele se conduza pelo desejo. Segue-se também que a potência do homem não pode ser determinada unicamente pela razão, uma vez que, como afirma Spinoza, os homens são conduzidos mais pelo desejo cego do que pela razão, e, portanto, seu direito natural deve ser definido por qualquer apetite pelo qual eles são determinados a agir e com o qual se esforçam por conservar-se. E, consequentemente, as únicas coisas que o direito de natureza proíbe são aquelas que ninguém deseja ou que ninguém pode. Mas na medida em que se pode fazer algo por aquilo que se deseja, tudo aquilo que for feito será feito por direito de natureza. O problema é que essa concepção de direito natural faz com que o social seja definido em termos antagônicos. Pois, como afirma Spinoza no único axioma da Ética 4, na natureza das coisas não é dada nenhuma coisa singular, tal que não se dê outra mais potente e mais forte do que ela. E é nesse momento que vem à tona dois conceitos centrais da política spinozana. Em primeiro lugar, dizemos que um homem está sob jurisdição de si próprio, ou seja, sui juris, na medida em que ele tem potência para repelir os males externos e viver conforme o seu próprio engenho. Dizemos, no entanto, que ele está sob jurisdição de outro, alterius juris, na medida em que ele se encontra sob o poder desse outro. Essa conjunção de fatores, direito natural igual à potência, mais o axioma da Ética 4, ela faz com que o direito natural do homem, no estado de natureza, seja nulo, uma vez que homem algum teria potência para se precaver de todos os males externos o tempo todo no estado de natureza. Mas então, como se resolve essa questão? Como conciliar essa propensão afetiva dos indivíduos, que, como a gente viu, é problemática para a socialização, e o fato de que o homem isolado em estado de natureza não tem potência para se conservar na existência? Bom, e aqui, antes de prosseguir com a resposta para essa pergunta, cabe explicitar uma coisa que estava implícita no título dessa apresentação e introduzir um outro autor na discussão. Um dos maiores responsáveis, se não o maior, por reposicionar o conceito de multidão no centro das reflexões sobre a política spinozana no século XX, foi o filósofo italiano Antonio Negri. Em 1981, com a publicação da Anomalia Selvagem, o Negri inaugurou uma certa tradição interpretativa que se consolidou ao longo do tempo e ainda hoje é paradigmática nos estudos spinozanos. Pois bem, o que diz Negri a respeito dessa nossa questão? Para ele, esse antagonismo do qual a gente estava falando não é resolvido por nenhuma tensão abstratamente pacificadora ou dialeticamente operativa, mas tão somente pelo proceder constitutivo da potência. E aqui eu cito novamente Spinoza para apoiar essa ideia do Negri. No Tratado Político, Spinoza diz que se dois se põem de acordo e juntam forças, juntos podem mais, e, consequentemente, têm mais direito sobre a natureza do que cada um deles sozinho. E quantos mais assim estreitarem relações, mais direito terão todos juntos. Fim de citação. Desse modo, a passagem do direito de natureza para o direito público se dá imediatamente, através do consenso entre os indivíduos que se põem de acordo e sem a necessidade de um contrato social. Spinoza afirma ainda que a própria efetividade do direito natural depende da existência do direito comum, uma vez que o homem isolado, como a gente viu, não tem potência suficiente para combater todos os males externos que podem aparecer.
Esse desenvolvimento natural das potências individuais em direção à constituição do coletivo é determinante na leitura do Negri, para quem a exclusão da teoria do contrato faz com que o centro do processo constitutivo do corpo político repouse sobre um certo tipo de relação entre as singularidades e a multidão. Com respeito a esse ponto, o intérprete italiano diz que há dois modos de ser para singularidades na multidão. O primeiro, ele chama de existir como multidão, e depende de um processo que recompõe as singularidades na multidão, segundo o princípio da utilidade, é o que diz o Antônio Negri. Esse modo se relaciona à dimensão contratualista, ou seja, a ausência de um projeto fundamentado no consenso, na coletividade e no comum. E aqui, para a gente não se alongar muito nesse ponto, a gente pode pensar no Hobbes, que é o exemplo que o Negri dá quando ele fala sobre esse existir como multidão. Bom, já o segundo modo, associado por Negri à metafísica e à política spinozanas, parte da própria condição humana como elemento central no processo constitutivo. E é chamado de fazer multidão. E aqui eu cito Negri, ele diz que o fazer multidão trata-se de um processo material e coletivo dirigido pela paixão comum, no qual a só potência da multidão define o direito público. Ou seja, é um processo no qual o conjunto das potências individuais que se põem de acordo configura imediatamente o direito público e determina o poder do Estado ou império. E no fim das contas, para Negri, essa diferenciação ela não é uma questão referente apenas aos direitos naturais, mas sim a uma certa ideia de poder. E por isso que o projeto spinozano, onde a constituição da multidão se funda sobre uma praxis comum e o poder do Estado só pode ser definido pela potência dessa multidão, é considerado por Negri um projeto democrático por princípio. Bom, e como chegamos? E com isso chegamos, e com isso podemos chegar a uma resposta à pergunta: o que é multidão? A multidão é, portanto, sujeito coletivo que fundamenta o direito do império. Isso é exposto com certa clareza em uma passagem do capítulo 3 do Tratado Político, onde Spinoza diz que o direito do Estado, imperium, ou dos poderes soberanos, não é senão o próprio direito de natureza, o qual se determina pela potência, não já de cada um, mas da multidão, que é conduzida como que por uma só mente. Bom, a ênfase dada por Negri à multidão como sujeito de um fazer coletivo que constitui a absolutidade democrática é realmente um paradigma de leitura. Contudo, cabe aqui uma ressalva acerca da leitura negriana de Spinoza, ressalva que diz respeito justamente ao que ele chama de fazer multidão. Num artigo de 2018, o professor Stefano Vicentin nos aponta que para Negri, a democracia como potência constituinte é o paradoxal equilíbrio entre multidão e singularidade, que é sustentado mais do que por um aparato institucional, por um impulso ético que implementa a prática coletiva e que Spinoza daria o nome de pietas. Ora, esse conceito de pietas, que sustenta o equilíbrio entre singular e multidão, remonta ao primeiro escolho da proposição 37 da Ética 4. Ele é o desejo de fazer bem que é engendrado por vivermos sob a condução da razão. Ele é uma tendência para o universal, um desenvolvimento da cupíditas que articula sujeito e sujeitos de forma dinâmica e tendencial. Essa última parte é uma citação do Negri, é uma interpretação dele desse escolho. Bom, de fato, no escolho, através da conjugação do desejo e da razão, a gente tem um princípio, ou uma tendência, como diz o Negri, de associação de singulares em direção ao comum. E aqui eu cito o Negri novamente. Pois bem, não há existência comum
possa dar-se fora do desenvolvimento da cupiditas comum, do desejo comum. Ou seja, sem abertura em relação às cupiditates, aos desejos, sem inserção desses desejos internamente a um projeto de amor comum. Fim de citação. Disso segue uma máxima negriana, que é a de que a multidão é sempre o dispositivo ontológico de uma multiplicidade de homens, criador de comum. A questão é que essa interpretação contém alguns aspectos problemáticos. Um deles, como argumenta o professor Vicentim, é que o caráter determinado das singularidades impede a multidão de tornar-se vontade geral, como acontece, por exemplo, em Rousseau. As singularidades não se dissolvem homogeneamente na multidão. Elas coexistem em constante tensão com a multiplicidade das unidades singulares. Em termos políticos, isso se traduz na afirmação spinozana de que os homens, por estarem sujeitos a maior parte do tempo a afetos tristes, são por natureza inimigos uns dos outros. No entanto, ao mesmo tempo em que por ocasião dos afetos os homens se contrapõem, a natureza humana também converge naturalmente em direção à multidão por conta de um certo medo de solidão. Isso também é dito no Tratado Político. Essa é a relação de paradoxal equilíbrio que opera na constituição do regime democrático. Ora, Negri assume essa tensão ao dar um caráter sempre aberto à noção de democracia, recusando todo tipo de fixidez do corpo político, porque isso seria uma forma de violência tanto contra as singularidades quanto contra a multidão. No entanto, como a gente viu anteriormente, o que sustenta o equilíbrio dessa relação com Negri é mais um impulso ético da pietas do que qualquer tipo de instituição civil. Bom, essa perspectiva negriana denota o que Vicentim chama de otimismo da razão, que parece sempre superar a tendência humana ao padecer. Dessa forma, embora a articulação dos desejos que constituem a multidão sempre ocorra dentro de uma convergência afetiva de praxis, aqui eu cito o professor Stefano Vicentim, Negri deixa de aprender ou de evidenciar a parcialidade dessa convergência, assim como de tematizar a presença e o influxo na multidão de paixões opostas ao amor, como o medo, o ódio, a inimizade. Os traços de impotência e passividade ao agir multitudinário, que os velhos e novos fascismos levaram à ribalta, nesses míseros últimos tempos, no raciocínio de Negri parece sempre residual, sempre superável por uma sorte de otimismo da razão, que, a meu ver, ao ver do professor Stefano Vicentim, enxerta-se numa perspectiva teleológica, mesmo se de uma teleologia materialista, jamais completamente superada. Fim de citação. Como é próprio da natureza humana tanto ser conduzida pela razão quanto pelo desejo, há que se considerar também a possibilidade de que os homens se coloquem de acordo em função de paixões tristes e, de alguma forma, despotencializadoras. Spinoza mesmo expõe esse cenário no prefácio do TTP, onde ele afirma que os homens estão naturalmente sujeitos à superstição, na medida em que esta tem origem no medo, que é um afeto comum a todos nós. Ora, se o medo é uma causa da superstição, devemos concluir, além de que todos estão sujeitos a ela, que ela é extremamente variável, e que só a esperança, o ódio, a cólera e a fraude podem fazer com que subsista a superstição, porque ela não provém da razão, mas unicamente da paixão, e da paixão mais eficiente. Spinoza chega mesmo a dizer que nada é mais eficaz para governar a multidão do que a superstição. A perspectiva negriana do que são singularidade e multidão, bem como a maneira pela qual elas se relacionam, trabalha com uma certa dificuldade o dilema do agir e constituir multidão a partir de paixões tristes. Ou, como diz o professor Vicentim, o que Negri custa considerar é o enigma daquilo que Etienne de la Boétie, um século antes de Spinoza, chamou de servidão voluntária. Um enigma... Minutos, viu, Matheus? Ok, obrigado.
Deixa eu só achar aqui de novo. O enigma da servidão voluntária. Um enigma que encontramos também em Spinoza. Desde, que encontramos também em Spinoza desde as primeiras páginas do TTP, onde o filósofo de Amsterdã pergunta-se como é possível que os homens sejam induzidos a combater pela própria servidão como se fosse pela salvação. Bom, temos ainda mais um exemplo, terminando esse, de formação de um corpo político a partir de afetos prioritariamente negativos. E aqui é um último exemplo já para concluir. Num artigo intitulado O Acordo Afetivo da Multidão, o desejo de vingança como princípio do corpo político, a professora Chantal Jacquet investiga os desdobramentos possíveis da afirmação feita por Spinoza no primeiro parágrafo do capítulo 6 do Tratado Político, onde o filósofo holandês diz que a multidão entra naturalmente em acordo, não sob a condição da razão, mas de algum afeto comum. Nessa passagem específica, os afetos citados por Spinoza são o medo comum, a esperança comum e o desejo de vingar algum dano comum. Bom, medo e esperança são afetos políticos por excelência na história da filosofia. Mas o desejo de vingança não é geralmente referido como um afeto gerador de corpo político. Portanto, o que a professora Chantal Jacquet se propõe a entender nesse artigo é como e por que esse desejo é dito unir a multidão. Eu não vou entrar aqui em uma análise detalhada do artigo, eu só queria enfatizar um ponto a respeito dele, que é que essa passagem, no texto em português, ela é traduzida como desejo de vingar algum dano comum. A professora Chantal Jacquet, no entanto, ela faz questão de enfatizar que no original latino, Spinoza usa desiderium e não cupiditas, o que vai ser determinante na análise dela. Ela traduz desiderium como um desejo frustrado. E ela vê nesse princípio político, nesse princípio do desejo de vingança, ela vê um princípio problemático. Porém, ela afirma que há algo positivo no desiderium de vingança que não está presente na cupiditas, a frustração, né? Ela traduz como desejo frustrado. E aqui eu cito a professora Chantal Jacquet: a vingança, enquanto anseio frustrado, não é diretamente boa, mas pode sê-lo indiretamente. O desidério de vingança é, de certo ponto de vista, o contrário da cupiditas de vingança. Enquanto anseio frustrado, o desidério implica, com efeito, que o ato vingativo não seja realizado, pois uma determinação externa vem contrariá-lo. Ao passo que a cupiditas implica que o ato seja realizado, pois uma determinação interna nos impele a cumpri-lo. Bom, a partir disso, a gente pode lançar mão de duas suposições ou hipóteses. Primeiro, que não só a cupiditas, mas também o desiderium pode formar um corpo político. Segundo, que um afeto que não é diretamente bom pode ser colocado como princípio de associação dos homens. Por fim, a intérprete francesa sugere uma razão para Spinoza ter introduzido esse motivo de união no tratado político. Ela diz que Spinoza teria por intenção que os afetos tristes fossem aproveitados na política e colocados a serviço de uma potência superior, para a maior alegria de todos. Bom, esses são apenas dois exemplos da relação entre paixões tristes e multidão em Spinoza, o do prefácio do TTP e o do sexto capítulo do Tratado Político. A função desses afetos tristes na estrutura política montada por Spinoza parece particularmente problemática, e a associação dos homens a partir de motivações aparentemente antimultitudinárias deve ser analisada com atenção. A interpretação negriana, que é excepcional em vários sentidos, se mostra parcial ao tematizar de forma contundente apenas o influxo de paixões alegres no fazer multidão, relegando as paixões tristes um lugar menor no processo de produção do corpo político e social. Abre-se, então, a necessidade de pôr luz sobre o que fica obscuro na análise de Negri: o papel desempenhado pelas paixões tristes na inter-relação das potências singulares e na constituição da multitude.
principalmente para a gente tentar compreender o surgimento de multidões que colocam os homens em oposição recíproca, ao invés de fazê-los convergir em um projeto comum de pietas. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Douglas. Obrigado, Matheus. Certinho o horário também. Muito bem, nós temos aí um prazo para vocês. Gostaria de comentar as duas comunicações e depois vou abrir para o público, né, fazer as demais questões a cada um de vocês. Eu acho que eu pergunto primeiro para o Douglas, ele responde, depois para o Matheus, ele responde, não é isso? Ou faço só as questões para ambos e aí cada um responde? Melhor perguntar para cada um primeiro. Bom, então primeiro vou perguntar aqui para o Douglas. Eu entendo que muito boa seu projeto, sua proposta de estudo, Douglas. Agora, eu fiquei um tanto curioso. Você fez essa exposição, né, com as imagens e tudo mais. Fiquei procurando acompanhar o seu texto explicativo. Mas a verdade é que aquelas imagens me deixaram mais confuso do que esclarecido, e eu vou te pedir um esclarecimento conceitual até. Você deixa claro, ali tá, eu entendo que é uma pesquisa que está no início, parece também que é uma mistura de pesquisa de história com pesquisa de filosofia propriamente, mas você dá uma grande ênfase explícita a um absolutismo monárquico como objeto da crítica spinozana, não é isso? De fato, a sua fala, não sei se a pesquisa toda acaba se concentrando nisso, mas de fato a sua fala ela se concentra numa crítica ao absolutismo e você, várias vezes, na verdade, de ponta a ponta, dá uma forma monárquica exclusivamente para esse absolutismo. O que faz plenamente sentido se a gente pensar no absolutismo monárquico, né? Se desenvolve ele desde principalmente o começo do século XVI. Mas, como é o Spinoza que está falando, e como é o TTP, será que é correto quase identificar esse absolutismo que você quer criticar, que na verdade é um poder absolutamente excessivo de quem detém o império, que no caso é o rei, o monarca, por conta do seu apoio em toda essa ideologia teológica que você descreve? É correto vincular o absolutismo apenas à figura do rei? Ou será que Spinoza também veria absolutismo fora da monarquia? Por exemplo, ele não. Na Holanda em que ele vive, de onde ele escreve, ele vive numa monarquia? Não podemos dizer propriamente isso. Por quê? Se temos até Stadtholder, a forma que mais se aproxima do que há na Holanda do século XVII, independente de estar o Partido Orangista ou o Partido dos Regentes no poder, tem mais relação com o que será descrito depois no tratado político como aristocracia. Então, no caso específico de Spinoza, será que ele não estaria ultrapassando essa categorização no tipo da monarquia, um tipo dentre vários, e objetivando um conjunto maior que envolveria pelo menos ou o formato monárquico com as suas variações, ou mesmo o formato aristocrático que precisa ser criticado e não costuma ser criticado. Então, no Tratado Teológico Político, ele usa de vários recursos retóricos, a gente sabe disso, né, para não ofender, inclusive, os seus leitores, né, muitos dos quais são religiosos, são monarquistas, são elitistas, enfim, é para essa turma que ele escreve. Então, ele tem que pisar em ovos. Né? Será que não se trata de uma crítica a um absolutismo oligárquico, então? E mais,
será que não é o caso de enfatizar a crítica ao absolutismo aristocrático? Porque o absolutismo monárquico, como você descreve, é exemplificado por ele normalmente com figuras que estão ou em outros países ou em outros tempos, indicando também que são figuras que ofendem menos do que ofenderia a crítica direta. Né? Por que Spinoza tem que dar essa volta para não fazer essa crítica diretamente aos governantes da Holanda, né? E todo aquele sistema de má influência, não só teológica, né? Mas também mercantil, mas também militar, né? Seja sobre uma estrutura monárquica, seja sobre uma estrutura aproximada do que nós reconhecemos como uma federação, né, parlamentar. Não é o caso de mostrar que ele está a fazer essa crítica a um tipo de absolutismo novo, a um tipo de absolutismo novo que é o verdadeiro problema para a Holanda em que ele se insere. Afinal, ele está preocupado com a perda da liberdade na Holanda, né, que não é mais aquela que tendia para uma forma absolutista monárquica de 100 anos antes, mas é uma que coloca em risco todas as perspectivas de republicanismo, inclusive republicanismo democrático da própria República da Holanda. Então essa é uma questão, se o absolutismo é mesmo só monárquico, ou se não seria também um absolutismo mais amplo. Uma outra coisa é sobre o lugar do poder teológico político. Né? Você, nas suas figuras, né, parece que aqueles gráficos foi você que fez, não sei, mas naqueles gráficos aparecia muito, numa forma piramidal, o conjunto, né, de estamentos, né, da sociedade política, o rei no alto da pirâmide, mas acima dele, essa estrutura teológico-política, que é a teologia. Né? E você colocava lá os teólogos, a própria figura de Deus, enfim, como argumento a justificar o poder absoluto do monarca, que é o que você enfatiza. Bom, você está submetendo o monarca a Deus ou aos teólogos? Eu pergunto se eles não estariam equilibrados, equiparados horizontalmente, ajudando-se. Né? Porque veja só, seria dar muito valor para a honesta intenção do monarca de ter o seu poder justificado por uma origem divina. Quando o monarca, na verdade, não está nem se lixando para isso. Ele quer manter o poder. Né? E o mesmo vale para quem está na forma aristocrática. Ora, o poder teológico auxilia. Por conta de haver essa equiparação, há uma sucessão de acordos entre quem governa e quem influencia, e os teólogos que influenciam esse poder. Né? Então, eu perguntaria se não é o caso de equilibrar, né, essa relação entre quem governa e o poder teológico, porque me parece que dá muito poder para o poder teológico, para a figura identificada ao poder teológico. E singularizar uma ponta em detrimento da outra, quando na verdade são um conjunto. Né? Então, seriam, por enquanto, essas duas questões. Eu espero a sua resposta, depois eu pergunto para o Matheus. Maravilha, então. Muito obrigado pelas perguntas, professor. Eu diria que eu estou de acordo com você. Simples assim. Para mim, eu encaro, assim como você expôs, que é que assim, né? É interessante, porque o Spinoza, no momento em que ele traça essas teses políticas, ele tenta entrar na discussão sobre a constituição natural do Estado e, ao mesmo tempo, lançar algumas teses práticas, né? De repente, ele fala da Holanda, na época dele, né?
Até naquela célebre frase que ele fala assim, enquanto você não elimina as causas que determinam a existência de uma monarquia, mesmo que você viva num regime, tente instaurar institucionalmente um regime republicano, a monarquia tende a se manter, né? Então, eu diria isso, né, que o Spinoza, ele está mais ligado, assim como é uma condição fundamental da filosofia dele, é encontrar as causas, né? Ele vê ali tudo o que está acontecendo no contexto do absolutismo como consequências de certas causas, e aí ele vai tentar entender quais são essas causas que determinam a existência desse regime, no caso o absolutismo, de uma certa maneira, né? Então, nesse sentido, eu concordaria com você, professor, de considerar que ele estava aberto a encarar o absolutismo como algo maior do que só o poder do rei, né? Só que não deixa de ser interessante que, ao mesmo tempo, o rei é uma figura que você não pode abrir mão, né? Ele é imprescindível para você entender o absolutismo, né? Então, ele pode ser monárquico e tal, oligárquico, teológico, tudo bem, mas sempre, quando a gente pensa no absolutismo, a gente sempre tem que pensar na forma como um poder ele é concentrado nas mãos de poucos ou de um só, né? Mas essa é a parte que eu não li direito do tratado político, né? É que no tratado político ele faz várias nuances, né? Às vezes numa monarquia o povo governa mais do que o rei, né? Mas assim, de um modo geral, eu diria que eu concordo inteiramente com você, de que ele não está centrado, preocupado em responder, a traçar assim, uma teoria sobre o absolutismo monárquico. Mas eu fiz questão de dar ênfase no absolutismo monárquico, porque naquela época, pelas questões práticas mesmo das guerras religiosas, parecia que era o único horizonte possível de um Estado se constituir. Então essa foi a minha tentativa. Eu centrei no absolutismo monárquico, e eu acho até, eu não sei, eu não li Hobbes, assim, eu gostaria muito de ler Hobbes, mas assim, tipo, como o absolutismo aparece como uma causa, sei lá, natural da autoridade, né, é uma questão da autoridade que é importante, né. E esse é o ponto, né, o que dá autoridade para um rei, ou para um grupo governar, né? Essa é uma questão interessantíssima, importantíssima, né? E o que eu tentei mostrar é isso, né? Primeira coisa, só para finalizar, né? Que como para o Spinoza, apesar, mesmo que a história insista a apresentar regimes monárquicos que tendam a se consolidar em detrimento de outros, quando a gente olha para as causas que determinam a existência desses regimes, a gente tem que ir para além do que, por exemplo, a história insiste em apresentar, por exemplo, a concentração do poder nas mãos do rei, né? Então, às vezes, concordo com você, essas causas podem concentrar o poder mais na mão de uma oligarquia, mas o rei governa simbolicamente. Eu acho que tudo isso ele apresenta de maneira mais nuançada no tratado político. E até por isso que eu acho que dá para responder a sua segunda questão, de que por isso é factível, a gente concorda com você, de entender um equilíbrio entre o rei e a teologia, né? E peço desculpas aí pelas imagens, eu fiz meio de última hora, mas, assim, é muito interessante. Existem quadros que representam a monarquia, o rei soberano e tudo, né? Agora tem quadros que mostram mais os teólogos do que o rei, assim, é impressionante, assim, né? E, assim, se você pensar da dificuldade que é para um rei, que aliás, eu acho que é o argumento que ele fala, que muitas vezes uma monarquia é mais governada pelo povo do que o rei, né? Na medida em que você precisa conter continuamente o ânimo das multidões, é impensável você pensar o poder de um rei sem pensar na teologia que ela é capaz de controlar o ânimo das multidões, entendeu? Então, eu diria, concordo inteiramente com você, professor, de que há um equilíbrio mesmo, isso eu enxerguei na análise, há um equilíbrio mesmo entre a teologia e o poder do rei, né? Só que a teologia, ela tem o ouro na mão, né? A capacidade de conter o ânimo das multidões. Entende? Então, por isso que eu dei mais ênfase para a teologia, não só para mostrar ela como causa da legitimidade do rei, mas também para mostrar que, tipo, nossa, não tinha como o rei se legitimar, e é interessante, porque isso explica também, a gente não pode pensar no absolutismo sem pensar nos contínuos conflitos que haviam no interior da vida social deles.
Entende? Então é por isso que eu também dei uma ênfase maior para a teologia, porque a teologia era a causa desses conflitos, seja num absolutismo monárquico, seja em outra forma qualquer, né? E a explicação para esses conflitos que acontecem na esfera civil só pode se dar por meio da teologia, né? Eu diria, só para concluir, que é importante a gente pensar no papel do calvinismo nessa época. Eu acho que é uma coisa que seria interessantíssima da gente estudar com mais detalhes, né? Porque se a gente pensar, o Weber, por um lado, interpreta o calvinismo como uma condição de existência do capitalismo, né? E eu diria que por Spinoza, se a gente entender no contexto da época, daria para a gente entender a dimensão política do calvinismo também no interior do capitalismo. Aí eu encerraria por aí. É só para fazer a provocação. Espero ter respondido a pergunta. Respondeu sim, Douglas, e eu quero elogiar ali o seu trabalho com os slides e tudo mais, tá? É que nós não somos muito acostumados com slide, então para acompanhar às vezes dá um trabalho duplo, mas gostei muito do seu trabalho, sim, não tem problema de enfatizar o poder teológico político, inclusive, porque Spinoza faz isso, está no título do livro dele, né? É que a gente não pode antecipar muito do TP, né, quando vai falar do TTP, o Tratado Político nos dá, né, um quadrinho bonitinho, mais formadinho do que são as formas e tudo, então a gente sabe atribuir que instituição diz respeito a cada forma e tudo, né, ou gênero de império, como eu costumo dizer, mas, que é como Spinoza diz, mas no TTP, ele já tem praticamente aquele quadro todo em mente, né, que ele não precisa escrever o Tratado Político naquela hora, mas o quadro hobbesiano ele já toma como vocabulário hobbesiano e o quadro hobbesiano ele já toma como referência, né? Ele já se distancia em grande parte de outros autores que poderiam ser puxados ali do cenário holandês, mas ele tem uma certa influência do cenário político jurídico, né? E é muito curioso o uso que ele faz dos exemplos clássicos, né? Que seriam exemplos até do humanismo. Ele é um autor muito alinhado e influenciado por Maquiavel, mas não em tudo, particularmente em procedimentos metodológicos. Maquiavel não só foi um político de botar a mão na massa, né, de ter uma experiência política intensa, né, meio azarado, né, na hora de fazer as dedicatórias dos livros, né, mas enfim, ele teve uma vivência política, né, e histórica, era historiador também, junto disso, e falava do que acontecia ali no momento, né? Então você está lendo Maquiavel, você está vendo um autêntico tratado de ciência política, inclusive, né? A descrição e análise das lutas pelo poder no momento. E no Spinoza você não tem isso, ou tem camuflado, né? Ou tem camuflado. Então ele usa exemplos tirados dos humanistas antigos, fala da Espanha, fala da Itália, mas ele fala da Holanda, que é bom. O negócio está pegando fogo. As 3 guerras anglo-holandesas ocorreram na vida de Spinoza, ele não abre o bico, por quê, né? Um monte de coisa errada acontecendo na Holanda naquela hora, em termos de perseguição religiosa, perseguição aos filósofos, violência pública, né? E ele não abre ali no Tratado Teológico para isso, ele usa esses artifícios, né? E é maravilhoso, né, ver a maneira como ele faz isso. Agora, a monarquia que aparece ali não é ainda a monarquia que aparecerá no Tratado Político, né? Ela é uma monarquia mais carregada de símbolos, né? Literalmente mais simbólica, né? É menos uma forma monárquica e mais uma forma regal, né? Ele está falando de uma coisa mais nuclear, mais crua, né? Mais originária da concepção do poder do monarca, né? E vai tirar da Bíblia e das interpretações que os teólogos fazem da Bíblia a fonte, né, para justificar o poder dessa forma. Ele é divino, né, para tirar, né, de quem está por outras vias usurpando o poder. Então é um livro contra a usurpação. A teologia é um grande poder usurpador, né? Então é uma monarquia usurpada. E as outras formas são também. Então, é que quando a gente fala absolutismo, a gente pensa num tipo de monarquia, né, que até vai se desenvolver mais no século seguinte, talvez. E o Spinoza, ele está se afastando já do Hobbes aí, porque ele quer fazer a defesa da democracia,
né? Fazendo toda a volta que ele faz no TTP, para poder lá no final. E diferentemente de outros autores, né, que estão ali começando a apontar a democracia, tem o Lavoisier, um século antes, que ele não conhece, mas tem o Delacour, que ele segue, né, por quem ele é influenciado. Tem os De Witt, que na prática tentam fazer uma experiência republicana, que é quase uma república democrática, né, em tese. Então a coisa está sendo apontada ali, mas ele é o primeiro a sustentar essa proposta numa ontologia inteira. Ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha sonhado com um negócio desse. E é lindo, é absolutamente lindo isso. Eu gostei muito do seu projeto, eu espero que desenvolva bem, mas realmente suponho que o conceito vai alargar-se aí e dar conta de enfrentar o cenário histórico, político e ideológico ali das aristocracias do tempo. Né? Tem pouco estudo sobre isso, né? Decifrando a aristocracia, o que é aristocracia e tudo mais. Fala-se muito em termos econômicos, né? Critica-se em termos políticos a teologia e a estrutura originalmente monárquica da Casa de Orange, mas e critica-se em termos econômicos esse conjunto de teias e de interesses das potências comerciais, né, que se organizam politicamente como a grande aristocracia, mas é ela que está no poder. E é ela que tem dado as cartas que tem que ser levadas em consideração pela Casa de Orange, né? Então, não tem tanto estudo sobre isso, focando ali, né, na aristocracia, não importa quem esteja no poder. E a teologia, ela sabe influenciar tanto um lado quanto o outro, né? Mas muito obrigado. Eu vou passar a fazer uma pergunta agora para o seu colega, para o Matheus. Matheus, é o seguinte, gostei muito do seu projeto, também, muito mesmo. Você trabalha temas do meu interesse já há muito tempo também. Essa questão de, ao lado da alegria, né, com que é vinculada a democracia, enfatizar o resto das paixões, né? No caso são as paixões tristes, os afetos tristes, que também são afetos, né? E mais são afetos que são mais recorrentes, talvez. É algo que tem uma certa novidade. Eu tenho algumas questões, todavia, com relação à maneira como você monta essa proposta. Eu percebo que é um questionamento, né, que você coloca você ainda tem que desenvolver, né? Já tem muita coisa pesquisada, mas para fazer montagem de tudo isso, ainda certamente virá um longo desenvolvimento, porque muita coisa pode ser dita em torno dessa questão, desse questionamento que você escolheu, né, desse assunto. Tem muitos termos, não quero dizer termos técnicos, né, mas muitos conceitos, né, que estão envolvidos aí, e que tem que ser aclarados para que a gente saiba onde nós estamos pisando, né? E como nós estamos já falando, já no tratado político, nós temos um esforço de Spinoza em dar um uso específico, mais especificado para os conceitos políticos que vinham sendo inaugurados desde o TTP, né? Você quer chegar a uma exposição dos afetos tristes, das paixões tristes especificamente, segundo você, como base para se constituir a democracia também, né? E para isso você elege, depois de fazer uma exposição conceitual, né, dos principais termos ali de Spinoza, você elege partir do Negri, né, como grande referência, né, para dar centralidade a esse questionamento da multitude, né, o que ele faz simultaneamente a um reconhecimento da relação que há entre a filosofia de Spinoza com a filosofia de Maquiavel, né? Então ele segue aí o Althusser, mas ele dá essa ênfase para o que seria o momento spinozano nessa tradição materialista, né, de pensar a política,
segundo o qual a democracia não só é a forma natural de governo, como Spinoza explicitamente coloca, mas ela é a própria forma original da política, né? A própria prática criadora, produtora da política. Bom, o Negri ele é obcecado com a ideia da multidão democrática. Embora o Spinoza fale de todas as variações, o Negri tem interesse em discutir a democracia, né? Que é o que fazem ali os marxistas que vão se ocupar do Spinoza. Ok. E muito também por conta de ser um momento inicial desse percurso e da proposta, ele dá essa ênfase para a alegria, por conta de fazer essa ponte, né, de desdobrar essa ponte com a ética, né, que tem uma ontologia da alegria, né, uma ética da alegria. Bom, então a democracia seria uma vida política da alegria também. Agora, e você não opõe, né, mas complementa a posição do Vicentin, que também é um autor marxista, né, pode dizer que é um seguidor também do Negri, a rede de influência do Negri é muito grande, mas o que ele faz não é exatamente uma oposição ao Negri, mas uma ampliação, né, da proposta do Negri, ao dizer que existe também multidão triste, além da multidão alegre, e que essa multidão triste também pode produzir é produtora de democracia, né? Então, na sua exposição, você fala de Spinoza de início e chega lá no Negri, mas me parece que você dá um salto no seguinte sentido: as partes que você cita de Spinoza, tratado político principalmente, são principalmente daqueles capítulos iniciais, né, dos 5 capítulos iniciais, que nós temos como que uma teoria geral da política, e ali você recupera, né, a identidade entre direito e potência, e a posição da multidão como produtora de um direito comum que dá o direito do império, né? E essa multidão é democrática no Negri. Ok, essa multidão é democrática no Negri, e ela é democrática, inclusive, no Spinoza. Mas não naquele momento. Me parece que essa explicitação dada pelo Spinoza, ela vem no momento posterior, mais exatamente no capítulo 6, que é o primeiro da monarquia, né? No capítulo 6, lá no parágrafo 12. Desculpa, não capítulo 6, capítulo 8, parágrafo 12. Se não me engano. Tem que recuperar aqui, mas acho que é isso mesmo. Mas é um momento em que ele faz depois de ter explicado a monarquia, sim, e depois de ter explicado a monarquia, e está falando da aristocracia, na verdade, ele tem um momento em que ele fala, olha, se nós formos observar, são várias formas, né, se nós formos observar, é razoável reconhecer que toda a forma política começou como uma democracia, né? Então, é nesse momento em que ele explicitamente indica que a origem da política é democrática, né? A essência da política, então, é democrática. Se depois se descamba para uma aristocracia e depois ainda para uma monarquia, isso não é um desejo originário da multidão, ali, né? Nesse momento que Spinoza fala. Agora, nos exemplos que você trouxe, me deu a entender que, para o Negri, em primeiro lugar, só é possível conceber multidão se for multidão democrática e alegre. Ou seja, a multidão que lá na monarquia e na aristocracia estará sujeita, né, ao poder de quem detém o império, não será uma multidão autônoma, será apenas um ajuntamento de súditos. No Vicentin, me parece que, ao lado da multidão alegre, vista pelo Negri, existiria uma multidão triste que também se esforça por montar a vida democrática,
mas, igualmente, só na democracia. Ou seja, na tradição marxista, só podemos falar de multidão se ela for democrática. Então, de novo, como ficamos na monarquia e na aristocracia. Aí você chega naquele momento em que cita a Chantal Jacquet, e ela e tira dali um trecho do TP 6, né? Capítulo 6, que é o que esse, sim, é o primeiro da monarquia. Bom, ali nós temos esse exemplo da multidão triste, tem aquela coisa dela agir por medo, ou por esperança, ou por falta de vingança, né? Ali nós não estamos numa democracia, ou estamos? Então, eu queria que você me explicasse melhor esse salto, né? Se, como é que a gente, ainda que reconheça, que é algo que Spinoza vai explicar mais adiante, no 8.12, ainda que reconheça que originalmente toda a forma política começou como uma democracia, nesse momento em que ela é constituída pela multidão, que multidão é essa que existe numa monarquia? E aí a monarquia é monarquia mesmo, movida pelo medo, certo? Movida pelo medo. Ela é uma multidão democrática perdida num lamaçal monárquico e confundida com a necessidade de ser dirigida pelo medo, medo provavelmente dirigido e alimentado pelo poder teológico político. E essa é uma questão. A outra, gostaria que você me explicasse melhor o que você entende por direito comum. Direito comum e direito de império. Porque essa relação direta, né, e identificadora entre direito e potência é base, né, para a gente entender como é que Spinoza coloca, onde Spinoza localiza, né, qualquer discussão sobre o direito. Mas eu queria que você me explicasse melhor o que são para ele, o que é para Spinoza direito comum e esses termos associados mais próximos, né, que, de que você fez uso, mas não explorou bastante e ficou um formato meio livre. E parece que eles são cruciais para a gente entender as etapas, né? As etapas. Afinal, a multidão, ela produz o que diretamente? Ela produz o império, mas ela produz o império como? O império é uma forma política de uma potência que a multidão, se é multidão, já detém, já articula, ou já constitui, né? E o que é, como é que fica a imagem jurídica disso, né? Direito comum tem a ver com isso, é, direito de império é algo diferente disso. Queria só que você me pontuasse isso também. De resto, muito obrigado pela sua comunicação, que está excelente. Olá, olá. Vocês conseguem me ouvir? Eu vi que estava com volume baixo na hora da apresentação. Está baixinho ainda, mas dá para ouvir. Oi? Ainda está baixo, mas dá para ouvir. Tá bom, eu vou tentar compensar a qualidade precária do microfone com um volume mais alto da voz. Bom, eu acho que num primeiro momento, uma explicação só acerca da apresentação. Essa apresentação ela é um formato reduzido do projeto que eu enviei para o mestrado. Então, ela tem alguns saltos, ela tem algumas coisas que, claro, por ser um formato reduzido, a gente acaba pulando para tentar fazer uma apresentação um pouco mais fluida. As questões com relação ao Negri, bom, o que eu
o que eu tentei colocar nesse primeiro momento, como é um... Eu trouxe o projeto justamente para ter algumas ideias do desenvolvimento da pesquisa, porque as coisas já estão um pouco mais avançadas. Mas com relação à questão do Negri, eu tento focar principalmente nesses primeiros 5, 6 capítulos, justamente porque o problema colocado pelo professor Stefano Vicentin se dá na relação entre as singularidades e a multidão, e não eu suponho, pelo menos agora, que seja um problema anterior à multidão enquanto democracia constituída. Então, o que eu acho que é a pergunta do professor Stefano Vicentin, eu posso estar errado, é como os afetos negativos ou as paixões tristes, elas podem ser também mobilizadoras de constituição de aglomeração de indivíduos, de composição de um corpo social e político. Mas isso é uma investigação, se pode ou não, né? Em que medida pode. Ele ao questionar o Negri, ele traz a questão de talvez multidões fascistas ou multidões reacionárias. No final do livro, que compila vários artigos do Negri, que chama Spinoza Subversivo e Outros Escritos, tem uma entrevista com Antônio Negri, onde é feita uma pergunta a respeito da possibilidade a possibilidade teórica ou prática de você ter a constituição de uma multidão reacionária. E ele, dentro do dispositivo interpretativo, rechaça essa possibilidade, dizendo que a constituição da multidão... deixa eu ver se eu acho aqui exatamente. Porque ele diz que a multidão é sempre um dispositivo criador de comum. Ele não pode ser um dispositivo que cria oposições. Onde está aqui? Ele diz que multidão não é um conceito descritivo, mas é um conceito constitutivo, que não indica opacamente um mundo de paixões tristes, mas gera o das paixões alegres. Então, a questão que eu tento trazer do Stefano Vicentin a respeito do Negri é justamente o fato dele não enfatizar na constituição da multidão a possibilidade de se haver de que isso ocorra fundamentado em afetos tristes. Se isso é possível ou não, ainda uma pergunta. É algo a se trabalhar, é algo que eu quero trabalhar, mas eu não tenho resposta. O que no começo da apresentação eu deixei claro que a questão não é sugerir hipóteses interpretativas ainda, mas delimitar o que parece ser um problema. Pelo menos é o problema que o professor Stefano Vicentin aponta no dispositivo interpretativo do Antônio Negri. Com relação ao artigo da professora Chantal Jacquet, a questão foi mais justamente trazer um exemplo de composição ou de constituição afetiva da multidão a partir de um afeto triste. Foi mais usar como um exemplo do que fazer propriamente a passagem dessa relação entre singularidades e multidão para a passagem do que significa a multidão, se ela é necessariamente diretamente democrática. Todas essas questões elas
eu realmente não trabalhei aqui, acho que são possibilidades para um futuro. A questão do direito comum, ela é realmente, acho que na apresentação ela está solta, mas eu imagino aqui que haja o direito comum, ele coloca, pelo menos no segundo capítulo do Tratado Político, em oposição ao direito natural, em oposição de maneira a tornar o direito natural efetivo. E o direito do império, a pergunta realmente me pegou um pouco desprevenido, porque não era algo que eu me preparei nessa exposição. Foi meio dado de barato. Mas direito do império, eu suponho que seja o que eu disse em algum momento na exposição, que é essa passagem da multidão enquanto sujeito político, ou seja, a potência da multidão é equivalente ao direito do império. Eu imagino que seja mais ou menos nesse sentido, mas posso estar equivocado também. Bom, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi as perguntas, mas... Não respondeu sim, eu só faria uma sugestão, né, de explorar mais esse vocabulário jurídico também, porque ele é tão importante quanto os termos ético-políticos que têm sido enfatizados pelo Negri e seus seguidores, né? Mesmo a interpretação e a leitura desses termos jurídicos, ela varia consideravelmente entre os comentadores. Alguns dão interpretações bastante livres, né? Quando o uso que Spinoza faz é um uso filosófico, mas é um uso filosófico ciente da acepção técnica, né? Certo nível, óbvio, né, que ele não é advogado, da acepção técnica desses termos. Para você ter uma ideia, no vocabulário técnico dos juristas, direito comum é um conjunto doutrinário que era formado nas universidades para preencher as lacunas da aplicação dos outros direitos, né, que estavam disponíveis para se resolver conflitos. Então, veja a tecnicidade da coisa. O ius comune é isso. Então, não é direito de guerra, não é direito natural, tout court, né? Ele tinha uma orientação técnica. Agora, note que, portanto, tinha uma acepção autoritária, igualmente, né? Porque você tem uma origem e uma aplicação autorizada, mas também autoritária, né, desse direito. E o que Spinoza faz é eliminar esse gravame, né, da noção, e tornar o direito comum uma potência produzida em comum, mas que tem relevância institucional, ela tem relevância para a conformação institucional da sociedade. Mas o mais importante do direito comum é o fato dele ser comum, dele ser produzido em comum, né, ter uma origem comum. Então, esse comum é o que chama a atenção do Negri, né, é o que é enfatizado por ele. Mas é uma questão, para que revestir juridicamente a coisa, né? Bom, é só porque é o tratado político, que ele, muito provavelmente, assim que eu vejo, ele é voltado para um leitor jurista, né? Não é só por esse aspecto, acho que tem mais, né? No momento em que uma multidão, tanto quanto uma multidão se organiza em ato, como consciente de um desejo coletivo de certa liberdade, ela reconhece a necessidade de exprimir institucionalmente esse desejo, ou essa falta, né, se vocês quiserem lembrar, inclusive. Mas da falta para o desejo não há um passo tão grande assim. A expressão desse desejo, né? Tanto que isto sempre é feito em qualquer sociedade que exista, né? E as formas que o Spinoza vai analisar
apresentam instituições que são tomadas como modelares ou não, né, ou exemplos históricos que estão aí disponíveis, de tentativas de dar uma feição institucional para isso que tem uma origem comum e uma origem popular, ou, num caso ou outro, numa origem sempre na multidão, né? O que tem legitimidade para Spinoza, o que tem validade racional para Spinoza no que diz respeito à política, né? E é uma expressão de um desejo de liberdade, independente de formatos, tem origem na multidão e mantém uma conexão com essa multidão, apesar dos desvios e dos enfraquecimentos institucionais que vão se instalando, né? E que levam à instauração de oligarquias, que nos fazem pensar em monarquia e aristocracia, mas que poderiam nos fazer pensar também em democracia. Pega lá a democracia do começo do tratado, do capítulo 11, né, do TP. Aquilo ali, obviamente, é uma imagem que ele está construindo para depois criticar, né? Que é uma democracia em que nem todo mundo é cidadão para participar da Assembleia, e esse é excluído, esse é excluído, esse é excluído. O último capítulo, o último parágrafo famoso do TP é aquele das mulheres, por que é que as mulheres não podem, né, participar da Assembleia, enfim. Então tá na cara que isso aí é uma imagem que vai ser demolida depois, né? Mas dá a entender que não é impossível vender uma democracia falsa, né? Mas, independente desse formato, o Spinoza a todo momento ele parece manter, né, a visibilidade dessa origem da multidão, na multidão, de toda instituição política que razoavelmente possa ser considerada legítima, né? Então a questão do poder não é tão importante quanto a da origem, quanto a da existência dessa origem democrática, né, vamos dizer assim. Só que ele não desiste de cara, ele vai colocar isso depois. E o direito comum, de qualquer maneira, ele é mostrado por ele como algo que não é inventado por instituições, é algo que é inventado pela multidão, né? Mas tem uma forma institucional, né? Então, essa institucionalização produzida por quem constituiu-se também é relevante, né? E acho que vale a pena explorar um pouquinho. Mas muito bonito o seu projeto, né? Sucesso nele. Muito obrigado pela resposta. E agora, acho que nós passamos às questões do público, né? No tempo que ainda nos resta. Eu acho que as pessoas podem pedir para falar ou escrevem as questões aqui. O que é? Deixe-me ver. Está havendo uma discussão aqui, na verdade. Olha, eu vou pedir que as pessoas peçam Fernando? a palavra. Olá, Fernando. Oi, Luiz. Tudo bem? Que bom que você apareceu. Que aqui tem uma pessoa que fez um comentário pedindo comentário, que por sua vez pedindo comentário dos dois participantes. Se você quiser, eu posso ler, e aí os dois respondem. Pode ser assim, Fernando? Claro, por favor, Luiz. Olha, a pergunta não, o comentário do professor Dionísio Spinoza, ele diz, pergunta para todos, né, tanto para o Matheus como para o Douglas, como vocês agem atualmente com essa visão? Se o conhecimento é o maior e mais potente dos afetos, como vocês respiram e intervêm na atualidade com as lentes de Spinoza? Como vocês fazem micropolíticas e intervêm com as formas de combater as paixões tristes? Pergunto isso porque sinto que os conceitos são monopolizados pelas próprias pesquisas, sem deslumbrar uma praxis onde a potência de cada pesquisador é atualizada através de suas relações sociais. Isso segue um pouquinho mais abaixo. Ele diz: como vocês potencializam a experiência do pensar através da democracia e da política? Como vocês avançam com o trampolim filosófico ético espinosista para além da universidade?
Daqui eu não entendi muito bem. As práticas sociais transformadoras. Creio que a questão seja mais uma provocação e gostaria de ouvir ambos. Gratidão, professor Dionísio Spinosa, filósofo, esquizoanalista e hipnoterapeuta clínico. Aí, sei lá, o Douglas e o Matheus poderiam fazer alguns comentários que eles acharem, se eles acharem necessário. Quer começar, Matheus? Pode começar aí, eu falo depois. Essa pergunta pega a gente na esquina, hein? É muito difícil responder isso, né? Mas eu diria que eu adoro esse tipo de pergunta, né? Ainda mais quando a gente considera Spinoza. Eu acho que o que me motivou a encontrar Spinoza, assim, foi essa vontade de entender como uma filosofia podia me ajudar a perceber a mim mesmo, aos meus afetos, e por aí vai. Então, eu diria que eu ainda estou na fase prática de entender em que medida essa filosofia me ajuda, o que é muito difícil já, né? E é interessante, porque o Spinoza, no fim das contas, ajuda a gente a entender as causas que determinam os nossos desejos, e não só isso, as causas que fazem nosso desejo ser determinado de uma determinada maneira e não de outra. Porque depende da maneira como esse desejo é determinado, você pode passar a vida inteira vivendo de uma maneira que você não gostaria de viver, e mesmo assim, e sem se dar conta disso. Eu encaro o papel prático da filosofia nesse sentido, né? Na medida em que ela ajuda a gente a entender as forças que nos submetem, e na medida que, ao fazer a gente entender quais são essas forças que nos submetem, elas ajudam a nos entender a nossa própria potência. Então, assim, na prática, eu ainda estou na época da pesquisa mesmo, eu aplico essa filosofia mais na minha vida mesmo, e tanto quanto possível ajudar amigos, pessoas próximas, mas de um projeto político, prático, filosófico maior, ainda não cheguei nesse nível. Espero chegar um dia, quem sabe, né? Mas eu responderia assim, né? O que me fez ir atrás do Spinoza é justamente essa questão da liberdade. Quais são as condições para ela se realizar e em que medida eu não vivi uma vida até então preso em determinadas amarras que eu desconheço. Acho que no fim das contas acaba sendo um pouco da descoberta do que há no inconsciente, do desejo e por aí vai, né? Então eu colocaria nesse aspecto prático. Inclusive, o meu trabalho foi uma tentativa de entender Spinoza no contexto da época dele por conta disso. Eu tentei entender, peraí, o que o Spinoza fez para chegar nisso, né? Qual é a parte prática mesmo dessa filosofia? Como ele encarou o Império Absolutista ali na época dele, ele ser um republicano, né? Será que essas teses têm aplicação prática? Então, o meu trabalho foi um pouco uma tentativa disso. Então, eu diria, professor Dionísio Spinoza, que eu estou num processo de contínuas tentativas para descobrir um caminho, talvez seja o caminho do desejo, né? Para ampliar essa potência prática que a filosofia proporciona para cada um, entende? Então, eu ainda estou na fase de aprendizado, eu diria. Bom, posso falar, Douglas? Beleza. Bom, a pergunta, eu acho que é uma pergunta importante e eu vou evitar repetir o que o Douglas falou, de estar estudando justamente para compreender como a gente pode passar desse aspecto teórico, dessa análise dos afetos e das paixões, para um ambiente mais prático. E eu vou focar um pouco numa parte da pergunta que você fez, falando quais são as nossas atitudes numa micropolítica. Eu achei ótimo o uso do micropolítica, porque é isso, assim, o alcance que a gente tem, principalmente enquanto mestrando, é um alcance muito reduzido. Então, a gente consegue trabalhar essas coisas no dia a dia, consegue trabalhar essas coisas com pessoas próximas, com parentes, e não num ambiente amplo. Eu acho que, nesse sentido, tentar sempre que você encontra
discursos e que você consegue identificar fundamentalmente que aquilo é baseado em paixões tristes e que são despotencializadoras, que são desagregadoras, tentar, pelo menos com seus próximos, com aquelas pessoas mais, com aqueles que você convive, tentar desconstruir esse tipo de discurso e mostrar que, assim, por princípio, aquilo é destrutivo de alguma forma. Então, pelo menos tentar compreender as paixões, tentar compreender essa dinâmica dos afetos e trazer isso para as relações interpessoais num nível realmente de micropolítica com aqueles que nos são próximos. Acho que é pelo menos assim que eu tento fazer. Luiz, manda daí. Fernando, acho que tem uma pergunta do Victor Fiore. Essa aqui, ó, das 16 horas, pergunta para o Douglas. Seria possível pensar a ideologia do mercado como uma laicização do discurso teológico, isto é, como um casamento entre poder político capitalista e discurso laico e produtor de servidão voluntária? Bem, é uma pergunta bem importante, né? Bem atual, bem fundamental para a gente entender, né? Aliás, o Vitor, eu li o seu trabalho sobre o livre-arbítrio, né? O Luiz me recomendou para me ajudar nas minhas análises e até agradeço por isso. Bem, eu responderia a sua pergunta nesse sentido, do livre-arbítrio. Para mim, o que a gente pode pegar? Vamos fazer uma análise, né? Porque essa pergunta não tem a resposta, né? Vamos fazer uma análise no freestyle aqui em 2 minutos, né? O que essas duas coisas têm em comum? Que a gente pode perceber tanto no discurso assim ali do teológico político, quanto na ideologia do mercado, a presença da questão do livre-arbítrio como definidor do sujeito, né? Se a gente pensar ali o sujeito cartesiano ali, que vive em si, que pensa a si mesmo a partir de si, não de outra coisa, a base é o livre-arbítrio, né? E a ideologia do mercado e tudo, livre-arbítrio. Eu diria para vocês, aí eu vou arriscar. Para mim, o que eu enxergo, assim como o Weber entende que o calvinismo foi uma condição fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, eu diria que o calvinismo também é uma condição fundamental para, uma certa forma, como o poder político se institui até hoje. Essa questão da centralização do poder executivo acontece desde a época do século XVII, velho. E é interessante, porque isso se dá sempre de uma forma muito semelhante, que eu diria até que dá para fazer um paralelo ali com a questão do Mateus, né, que ele falou de multidões fascistas, né, da questão de que você pode reunir pessoas contrárias umas às outras, assim, digamos assim, né? O calvinismo, ele se legitimava em detrimento das outras seitas religiosas, se colocando como a única seita legítima, né? Isso já põe uns contra os outros, né? Mas o lance é que o calvinismo, ele só podia fazer isso, de alguma maneira, e é interessante, né? Por uma certa forma de interpretar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você tinha que utilizar ele para um propósito maior, que é o propósito da obra de Deus na Terra, né? É interessante, né? E isso não te dava certeza de nada, isso só te dava certeza de que você poderia ser um eleito, para você dormir mais tranquilo, né? É uma análise bem rasa do que é o calvinismo, né? Mas eu diria que existe essa coincidência da maneira como a gente pensa o sujeito e a sua obra, né? Existe muitos pontos de coincidência entre a maneira como esse discurso teológico elabora uma forma do sujeito pensar a si e a sua obra em termos do mérito, do demérito e essas coisas, e a ideologia do mercado também cai nesse sentido, né?
eu diria que, tipo, a análise que o Foucault faz, né, do nascimento da biopolítica e por aí vai, que eu não estudei, infelizmente, vai por aí, né, nesse sentido, existe eu acredito que existe uma ruptura. Não sei até que ponto existe uma ruptura da maneira como o sujeito começou a se pensar a partir do século XVII, principalmente, eu diria. Eu acho que existe uma outra forma de pensar esse sujeito em determinado momento, que aí passou a se constituir não a partir do horizonte religioso, e sim do horizonte econômico. Mas cabe a gente lembrar que, se não me engano, ali numa obra do Neumann, que, assim, ele, por exemplo, discursos neoliberais importantes, o liberalismo, não sei, por exemplo, o Adam Smith, vamos pensar no Adam Smith. O Neumann sugeria assim, você não pode ler A Riqueza das Nações sem ler o discurso dos sentimentos morais do Adam Smith, que, se eu não me engano, essa obra eu nunca li, eu estou só reproduzindo o argumento do Neumann. É uma obra onde ele mostra que, quando você lê isso, a mão invisível do mercado, no fim das contas, tem uma mão de providência divina. Você vê como, mesmo no nascimento do discurso liberal, o discurso religioso está presente. E eu diria que até hoje isso se faz presente. Não tem, acho que é um erro a gente acreditar que esse discurso do mercado se constituiu independente do discurso religioso. Para mim, isso é um erro. Para mim, a base da maneira como o mercado, ou essa lógica liberal pensa o sujeito, surge do discurso religioso, entende? E aí eu encararia o casamento das duas coisas. Eu iria por esse caminho. Muito bem. Eu não estou identificando outra questão. Tinha aquela longa discussão ainda, que era decorrente ainda da primeira pergunta, do Dionísio. Não sei se tem outra questão, mais alguma? O Victor já concordou aqui com o Douglas, muito bem. Alguém mais tem mais uma questão para o Douglas ou para o Matheus? Dando mais alguns segundos aí para ver se alguém manifesta. Se alguém quiser avisar, pedir a palavra, fazer uma pergunta pelo microfone, também pode. Mais ninguém? Aparentemente as questões se encerraram. Ô Fernando, eu gostaria só de fazer um comentário para o Matheus. Ótimo, ótimo. Manda ver. Eu pensei na ideia, na discussão de vocês, da ideia de uma multidão fascista, né? Aí, né, fica a questão, como essa multidão se compõe, né? Aí eu fiquei pensando, assim, né, você pode compor um corpo político, digamos assim, eu não sei se isso é possível, até uma questão, né, para você, Matheus, não sei se é possível, compor um corpo político no interior de um corpo político e a parte do resto dele, né, no sentido de, é interessante como, sei lá, essas seitas religiosas calvinistas se legitimavam contra os outros, contra os não calvinistas. E é interessante que a multidão fascista parece se legitimar da mesma forma, que é contra aqueles que não são fascistas, digamos assim. Então, eu pensei nisso, né? Você pode, no interior de um corpo político, imaginar um corpo político se formando a parte do corpo político, do resto do corpo político, para se unir contra aquele, né? E nesse sentido, você pensar numa forma de unir, constituir uma união ali política, né? Um que reivindica novos direitos e uma nova potência, mas é uma potência triste, não sei. Eu pensei isso na discussão de vocês, eu queria saber o seu comentário sobre isso. Bom, eu vou... Vocês estão me ouvindo? Eu estou tentando falar no microfone. Sim, sim, baixinho ainda, mas continue. Tá bom. Então, eu acho que isso é a pergunta, Douglas. É a questão a ser investigada. A gente, até que ponto você pode falar... E aí eu acho que tem uma questão de conceito mesmo, de saber o que na filosofia de Spinoza
pode ser chamado de composição, o que pode ser chamado de constituição, o que pode ser chamado de formação, para pensar esses agrupamentos de indivíduos que se identificam a partir de uma paixão negativa ou de algo que os coloca em oposição a outros indivíduos. Exatamente, eu acho que acho que essa é a questão, e eu não consigo desenvolver muito ainda, porque é uma coisa que é o que está sendo procurado, pelo menos no meu trabalho, de que forma a gente pode trabalhar sobre esse problema no interior da filosofia política do Spinoza. Acho que é isso. Muito bem, mais alguma questão? Alguma questão do Matheus para o Douglas agora, para devolver? Acho que não, mas só parabenizar o Douglas pela apresentação e agradecer a todo mundo pela presença e pela mediação e pela organização. Obrigado. É recíproco, Matheus. Obrigado pela apresentação também.